gostaria de dar as boas-vindas para aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira ou pela segunda vez, ou talvez você que está online nos assistindo pela primeira vez, você é muito bem-vindo, pode tomar o seu assento. Você que está nos visitando, tem algo que nós dizemos muito especial a respeito deste lugar, que este lugar é proibida a entrada de pessoas. Então vamos de novo, proibida a entrada de pessoas. Então, se você, como eu, como os nossos pastores e como toda a nossa equipe, se você não é perfeito, se você entende que precisa da graça e da misericórdia de Deus e da obra maravilhosa do Evangelho na sua vida, você com certeza está no lugar certo. Que bom você está conosco. Nós estamos ensinando numa série de mensagens chamada Metas de Relacionamento. Então eu quero dizer que o que você vai ouvir aqui hoje é muito especial. Nós acreditamos que muitas pessoas precisam de ajuda nos seus relacionamentos. E como muitos nunca aprenderam, nunca tiveram a oportunidade de serem ensinados, talvez por seus pais, seus professores, seus pastores, aqueles que já os tiveram, talvez não tiveram a oportunidade de serem ensinados sobre como escolher os seus relacionamentos. E aqui a gente fala de relacionamentos de âmbito geral. Então, por exemplo, relacionamentos de negócios, relacionamentos de amizade, mas também romance, relacionamentos de namoro. Amém? Eu não ouvi o amém dos solteiros, por quê? Oh, aleluia, tamo junto. É nóis. Mas é por isso que essa série, nós queremos falar com vocês de maneira específica. Nós precisamos, na verdade, ensinar e precisamos todos nós sabermos o que a Bíblia nos diz a respeito de relacionamento. A verdade é que nós temos muitas vezes aceitado coisas que Deus não planejou para nós. Às vezes nós aceitamos qualquer coisa quando se fala de relacionamento porque nos falta clareza. Nós não sabemos exatamente o que queremos porque falta clareza a respeito desse assunto, em especial quando nós falamos da palavra de Deus. E o nosso papel aqui é justamente esse, trazer clareza a respeito desse assunto. Amém? E eu estou aqui para transmitir essa mensagem para vocês. Eu estou aqui com o aval dos nossos queridos pastor Tiago Peitil e pastora Vanessa Peitil, que eu vou pedir que se coloquem de pé, talvez alguns não os conheçam ainda. Vamos aplaudir a vida deles, gente. Eu só estou aqui por ideia do pastor Tiago. Eu honro a vida deles dois. E eu não vou aqui ficar falando muito o que eu penso deles, porque senão eu vou chorar, eles são uma referência para mim, assim como os outros pastores dessa casa. Eu só estou aqui por convite deles e me sinto extremamente responsabilizado e lisonjeado por esse convite. Mas apenas para eu conhecer vocês um pouquinho melhor, eu gostaria de saber quem aqui está solteiro, disponível, não namora. Levanta a mão, com gosto. Quem sabe não é hoje, né? Levanta a mão aí, quem está solteiro, pelo amor de Deus. Pode levantar as duas, ela perguntou. Se quiser, levanta o pé, assim, ó. Brincadeira, gente. Quem está solteiro a gente já conheceu. Agora vamos ver aqui, quem aqui tem um relacionamento sério, namoro ou noivado? Quem está namorando? Ó a classe privilegiada aí, ó. Ô, glória, nós chegamos lá. Mas vamos lá, quem aqui já é casado? Alguém aqui já é casado? Casado, mais privilegiado ainda, olha, muito raro. Oh, aleluia, isso é que é casamento, meu Deus. Gente, muito bom, agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai separar os três grupos, tá? Os encalhados para um lado, privilegiado do outro. Brincadeira, nós não vamos fazer isso. Estou brincando, gente, estou brincando com você. Mas vamos lá, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Quem aqui gosta de festa de aniversário? Levanta a mão. Gente, brigadeiro, docinho, cachorro quente, pastelzinho, aquela coisa toda que a gente não deveria comer, mas a gente se esbalda, não é verdade? E pasmem, eu vim para cá de uma festa de aniversário do meu irmão, meu Deus. Comi pra caramba, estou aqui cheio de alegria falando com você, cheio de brigadeiro no sangue, amém, cheio de açúcar, né? Mas vamos lá. Gente, eu gosto, eu tenho certeza que você gosta também. Eu amo festa de aniversário. E sabe uma coisa engraçada nas festas de aniversário? O momento do parabéns. É tão traumático para alguns que hoje meu irmão nem permitiu. Mas o momento do parabéns é aquela coisa sensacional. Cada um canta de um jeito. Aqueles que são cristãos, inclusive os mais tradicionais ali, aqueles que já têm um tempo de igreja, ele tem um jeito mais, vamos dizer assim, peculiar de cantar, né? Vem aquele parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, aí vamos ver quem sabe. Com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja
A galera indicando a idade aí, aleluia. Mas, gente, e tem os que terminam mais crente ainda, né? Que eles terminam assim, ó, é crente, é crente, é crente. Terrível, né? Muito ruim. E tem uns que terminam aqui, ora, ora, ora. Brincadeira, gente, é muito terrível, né? Mas vamos lá. Tem algo pior do que a disparidade no parabéns ali, a diferença entre um parabéns e outro. Tem algo que é ainda pior. É aquele momento final do parabéns, onde a galera consegue piorar a situação e te constranger ainda mais. Que aí canta o quê? Com quem... Peraí, para, vamos fazer o seguinte, esse mês é aniversário do Pedro, tá sentado ali, Pedrinho, meu amigo pessoal. Vamos cantar para o Pedro, vai lá. Com quem será? Brincadeira, para. Vai que alguém solta o nome aqui, né, Pedro? Posso soltar? Pode, brincadeira. Oh, aleluia, ele está à procura, gente. Amém, brincadeira. Mas, gente, a verdade é que esse momento, ele é um momento, às vezes, de constrangimento. Para nós, é claro que ninguém tem essa intenção, é muito mais na zoeira, né? A gente está brincando. Mas olha só, talvez algumas pessoas pensem ser exagero, né, da nossa parte pensar assim, mas a verdade é que esse com quem será, pode ser a primeira, em alguns casos, em muitos casos, na verdade, é a primeira vez que uma criança tem contato a respeito da ideia de evolução de um relacionamento. Porque o amiguinho ali, ele não tem nenhuma noção, né? A gente desde criança faz esse tipo de brincadeira, e ele não tem nenhuma noção do que está talvez cantando e tal, mas ali no meio das crianças, é a primeira vez que a criança tem o contato com a ideia de que o relacionamento é uma progressão. De que você tem uma amizadezinha, tem um relacionamentozinho um pouco mais íntimo com uma pessoa, e de repente aquilo evolui para algo voltado para a intimidade. Todos nós crescemos ouvindo e cantando, né, essa famigerada frase do com quem será. A gente teve contato com isso. E sabe o que é interessante? Mais interessante ainda, nós estamos falando dos pequeninos, crianças, quase que um senso comum entre os psicólogos que o aprendizado de uma criança até os 6 anos de idade, quase toda a capacidade cognitiva dela é desenvolvida ali. O que isso significa? Que ela é quase como se fosse uma esponjinha, ela absorve tudo aquilo que ela está ouvindo, vendo, sentindo, é o momento em que ela mais aprende. Isso quer dizer que, quando nós falamos desse tipo de cançãozinha ali, do com quem será, e aplicamos uma ideia de desenvolvimento de relacionamento, a criança está absorvendo aquilo de alguma maneira, você absorveu. Começam então os primeiros passos, ou as primeiras ideias que a gente tem a respeito de um relacionamento. É ali que muitas vezes os nossos sentimentos começam a ser formatados. A gente começa a entender uma ideia de que o relacionamento, por exemplo, é uma evolução. E aí, na maioria das mentes ali, quando a gente faz uma pesquisa um pouco mais por alto, a gente entende o relacionamento como? Qual é a evolução do relacionamento? Primeiro o amor, depois o casamento, depois os filhos. Não é assim a nossa concepção natural da coisa? A gente pensa de primeiro momento. É mais ou menos isso. E aí eu comecei a analisar se realmente é assim que nós estamos programados, né? Sobre como deve ser a evolução dos relacionamentos. Então eu cheguei à conclusão que essa afirmação ela é ainda muito nova, ela é muito vaga, muito incompleta, crua. Amor, casamento, filhos. Perceba que isso fica ainda, dá ideia para muita coisa, se você não fechar a tua mente naquilo ali, como a maioria das pessoas realmente não fazem. Então eu não sei como funciona na sua vida, mas eu não conheci muitas pessoas que eu cheguei lá para ela e falei, então, vamos casar? E pior ainda, vamos ter um filho? Não é com todo mundo que isso acontece, não aconteceu na minha vida muitas vezes. E aí, quando nós pensamos nesse conceito, no mundo corrompido, né, na sociedade como nós a encontramos, confusa, às vezes que acontece até o contrário dessa sequenciazinha que a gente falou aqui. Então, às vezes, primeiro vem o filho, né? Porque a gente não segue ali, ou não seguia antigamente o padrão cristão de relacionamento, e aí começamos a nos relacionar, e aí primeiro veio o filho. E aí, como veio o filho, talvez pela pressão familiar, você decide que tem que se casar. Ou você é até obrigado a isso, no caso dos mais antigos. Aí você se casa, e depois que se casa, socorro Deus, e agora? Porque eu preciso aprender a amar. Porque eu não casei, né, pelo amor ali, eu preciso aprender a amar aquela pessoa, porque engravidou, a gente descuidou, e agora? E muitas vezes nós desencontramos a nossa ideia, a nossa concepção de relacionamento, e a maneira como nós guiamos os nossos relacionamentos, falando aí a respeito de meta de relacionamento, que a gente fala de namoro e compromisso, esse tipo de coisa. É isso que a gente tem na nossa vida, no nosso coração.
Ou ainda em outros casos, o amor vem primeiro, né, na nossa ideia, vem o amor. Depois vem o filho, né, eu me apaixono, começo a ter uma relação, beleza, aí tem um filho. E aí como tem um filho, a gente começa a pensar se deve se casar ou não. Poxa, será? E agora? Faz sentido isso para vocês, gente? Estão comigo? Amém? Estamos juntos? Então vamos lá. Pensando nas várias possibilidades, eu me perguntei, Deus, por que isso está tão incompleto? Por que essa ideia na nossa cabeça não está definida? Por que nós ficamos perdidos a respeito da ideia de relacionamento e a evolução saudável dos relacionamentos? Então, para que vocês possam conhecer, entender e reprogramar a sua mente, como o apóstolo Paulo nos diz, Romanos capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, olha, renovem a mente de vocês por meio do conhecimento, renovem a mentalidade de vocês por meio da palavra, e nós precisamos da renovação da nossa mente também quando nós estamos pensando a respeito de relacionamento. Amém, gente? Então, bora renovar a mente aí. Porque quando nós pensamos em Deus, existe um caminho perfeito para as coisas. Porque o Romanos 12 também, quando fala da renovação da mente, ele fala o motivo. Para que eu devo renovar a minha mente? Para eu experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso também vale para os relacionamentos. A pergunta que talvez a gente precise se fazer é, será que os meus relacionamentos até hoje tiveram esse padrão de ser agradável, ser quase perfeito, ser muito bom? Ou será que eu estou vivendo uma coisa exatamente contrária a isso? Então eu acredito que essa evolução, essa jornada, ela deveria ser da seguinte maneira. Primeiro, né, que talvez seja que a maioria se identifique nesse momento, mas Deus vai ter misericórdia. Primeiro, a solteirice. É a primeira fase. Solteiros, digam amém. Ih, amém. Diga amém, solteiros. Não está errado você ser solteiro não, calma, paciência. Mas a primeira fase é a solteirice. Então, essa não é uma palavra que a gente costuma usar muito, mas é assim que a gente vai definir agora. Eu sei que essa é uma etapa não muito popular, porque geralmente a gente romantiza as outras etapas, né? Um namoro, ai, quando eu namorar, uau, vou ser feliz. Aí fica até vendo coraçãozinho. Esse coraçãozinho pulando, né? Igual o Pedro, ele fica assim. Brincadeira. Mas aí a gente romantiza as outras, o casamento, o noivado, né? O namoro, como se estar solteiro fosse um pesadelo. Não é, amém? Eu sei o que eu estou dizendo. Tem alguém aqui que tem mais de... eu vou fazer essa pergunta, mas assim, solteiro. Não é solteiro sim, sozinho nunca, não. Solteiro, não pego na mão de ninguém faz mais de 4 anos. Tem alguém aí? Mais de 4 anos. Tem alguém? Não é vergonha não, pode levantar. Tamo junto. Essas pessoas me entendem. Mas Deus está vendo, hein? Você levantou a mão e deu uns beijos semana passada, Deus está vendo. Tá? Para cima de Moá. Mas vamos lá. Gente, brincadeiras à parte, eu sei que essa, como eu disse, não é uma etapa muito popular, mas a solteirice, ela é um estado, e o estado, na verdade, de ser solteiro, ele é um estado como um indivíduo, é um momento mais importante da sua vida, porque é ele que Deus separou para você se desenvolver, é ele que Deus separou para que você entenda o seu propósito, se conheça, para que você tenha a revelação de Deus a respeito do que Ele quer para você, também no seu futuro relacionamento. E assim como nós aprendemos, nosso último encontro, quem teve aí, né, a pregação do nosso querido homem, apóstolo do jovem pastor Tiago, ministrou eximiamente aqui, que linguagem, eu já até melhorei a linguagem para falar dele, amém, vai me promover, pastor, aleluia, Deus nos dá, gente, como o pastor Tiago ministrou aqui, Deus nos dá um lugar com propósito, uma identidade, provisão, limite, tudo isso antes de você ter uma pessoa. É só você olhar para Gênesis que você vai perceber que a vida é antes do matrimônio. O homem é constituído na sua inteireza, ele é constituído e é dado a ele identidade geográfica, relacionamento na viração do dia, todos os dias com Deus, e posterior a isso é dado a ele relacionamento. Se você não ouviu essa mensagem, você pode procurar nas nossas plataformas ali no YouTube, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mas vamos lá, é nessa fase que a gente aprende o que o Evangelho de Mateus nos ensina. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar a mim mesmo. E terceiro, porque eu amo a Deus, porque eu amo a mim mesmo, então estou agora capacitado a amar o outro. Amém, gente? Vamos dizer isso comigo? Primeiro, amar a Deus. Bonito, forte, vai lá. Primeiro, amar a Deus. Segundo, fala, segundo.
Amar a mim mesmo. Agora bate no peito, pelo amor de Deus. Amar a mim mesmo. E aí então amar o outro. E claro, aqui a gente está falando do amor, tá? Love, tá? Vai sair amando todo mundo também não. É um só, ou uma, né? Mas o problema é que a maioria das pessoas tentam descobrir como amar o outro antes de aprender a amar a si mesmo. E é por isso que nós vemos relacionamentos quebrados, pessoas quebradas, gente aceitando qualquer coisa, gente vivendo de migalhas sentimentais que são dadas a elas, porque elas não entenderam quem são, não amam a Deus ainda, não capacitaram-se a amar a si mesmo e acham que têm capacidade de amar o outro. E nós não estamos falando aqui para te apontar o dedo, para julgar você, não. Eu venho também de experiências, principalmente quando eu era um pouco mais jovem, experiências negativas, porque eu não tive alguém que me dissesse o que nós estamos dizendo para vocês. Entende a importância dessa palavra? Então muitas vezes as pessoas buscam no outro o que elas entendem que está faltando nelas. Isso é muito perigoso. Se vocês, jovens, adolescentes, todo mundo aqui é jovem, amém? Eu estou dentro, jovem, cheio de vigor. Meu futuro será mais brilhante que eu posso imaginar, amém? Gente, se vocês jovens, adolescentes em especial, vocês são mais novos, se vocês entenderem que o que Deus quer fazer na vida de vocês, enquanto vocês ainda estão solteiros, se vocês entenderem, estiverem contentes, serem capacitados a estar contentes consigo mesmo, com certeza vocês vão ter também capacidade de no futuro desenvolver um relacionamento que seja saudável, que não vai te machucar, que não vai te deixar destruído, que não vai te encher de insegurança depois que você estiver vivenciando uma fase que talvez não tenha sido a continuidade dele. Olha só, segundo o IBGE, aquele instituto que faz aí pesquisas a respeito de natalidade, de número de população e mais um monte de coisas, informações são importantes ali para a gente colocar as regras da sociedade. O IBGE no Brasil, ele vai dizer o seguinte, que no Brasil, 1 a cada 3 casamentos terminam em divórcio. E nos Estados Unidos esse percentual ele é ainda mais alto, é 50%. Então, tipo, de cada 10, 5 acaba, termina em divórcio. E eu não sei qual a sua realidade aqui, eu não sei se você já passou por isso, ou se você já viu os seus pais passarem. Eu só quero te dizer uma coisa, Deus não planejou que ninguém se casasse para divorciar, porque é uma dor terrível. As pessoas saem quebradas, a Bíblia diz que você se torna um. Algo que se torna um, para separar tem que quebrar, e o divórcio faz isso com as pessoas. É por isso que Deus não quer que você se divorcie, não é para controlar a tua vida, não é para julgar você, é porque se Deus te ama, Ele odeia o que te destrói. Por isso Malaquias diz que Deus odeia o divórcio. Não é porque Ele odeia o divorciado, não, Ele odeia aquilo que faz você sofrer, porque Ele te ama, amém? Mas por que eu estou falando disso? Porque talvez o maior problema nos relacionamentos, na verdade pode ser um problema de solteirice, e não relacional em si. Ou seja, um problema que começou quando você estava sozinho. E qual é esse problema? A ausência de conhecimento, a ausência de saber o que você merece, a ausência de saber como você deveria conduzir, ou como você deveria ter conduzido aquele relacionamento, para não terminar quebrado, para não terminar ferido, ou pior ainda, para não ter ferido o outro, para não ter machucado alguém. Mas, quando nós pensamos a respeito disso, como eu disse, o maior problema aí pode estar relacionado a como nós estávamos solteiros. E aí a gente vai pensar aí nos passos da evolução do namoro. Quando a gente olha para a Bíblia e sendo um pouco mais objetivos dentro dessa questão, o primeiro passo dessa evolução seria exatamente esse, a solteirice. Né? Depois vem o que a gente chama de namoro intencional. E essa não é, ou melhor dizendo, essa é uma fase que não é muito discutida. As pessoas não falam muito dessa fase do namoro intencional, em especial no ambiente ali da igreja, deveria ser ensinado. Mas essa isso faz parte dessa evolução. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do namoro intencional. Mas depois dessa fase, vem o noivado. Por exemplo, cadê o Sérgio? Sérgio está aqui, Sérgio e a Nayara estão noivos, vamos aplaudi-los. Que Deus abençoe, vai ser um casamento cheio da glória de Deus. Estão sendo acompanhados, estão fazendo aquilo que Deus deseja para o relacionamento deles, e essa é uma próxima fase, o noivado, depois vem o casamento, né? O noivado é aquele momento que você está planejando, você está se estruturando financeiramente, você está conhecendo o outro um pouco mais intimamente, ainda não tão intimamente, posso ouvir um amém?
Mas é esse momento. Depois vem a quarta fase ali, que é a fase do casamento, correto? Acho que todo mundo entende tranquilo isso. E aí, talvez é aqui que você vai, né, bugar um pouquinho. Mas aí vem a quinta fase. Qual é a quinta fase? O amor. E eu acredito que talvez você esteja pensando assim, poxa, mas isso parece meio estranho. Como que o amor vem depois do casamento? Por quê? Mas pastor, eu não preciso amar antes a pessoa para depois se casar com ela? Calma que você vai entender. Não criemos pânico. Eu entendo o teu raciocínio. Eu entendo a maneira como talvez você foi ensinado, como você pensa, eu também já pensei assim. Mas alguém que já leu, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, quando vai fazer toda uma perspectiva a respeito do que é amor, 1 Coríntios capítulo 13 vai nos trazer uma revelação muito interessante, quando você pega o contexto, que vai mostrar que as pessoas só conhecem o amor de fato, quando elas tiveram a oportunidade ou a necessidade de fazer pelo outro o que Jesus fez por elas. E o que Jesus fez por nós? Ele morreu por nós, Ele deu a vida dele por nós, amém? Então é só quando você tem a oportunidade de dar a vida por alguém, de se sacrificar pelo outro, que talvez você descubra o que de fato é amor. Talvez seja ali casado, você cuidando da sua esposa ou do seu esposo que passou a noite inteira mal, doente por alguma enfermidade, e você ficou a noite inteira acordado para depois no outro dia sem sono nenhum e trabalhar. E aí você entendeu renúncia, aí você entendeu o sacrifício. É por isso que o amor provavelmente só pode ser entendido depois que você diz o sim. Depois que a aliança vem para o dedo esquerdo. Até lá, eu acredito, não estou querendo desfazer daquilo que você sente pelo outro. Talvez você começou um namoro novo aí, está apaixonado, está repetindo que ama o tempo todo. Mas é bem possível que nós só vamos descobrir o que é amor de verdade quando a gente tiver que abrir mão, quando houver necessidade de sacrifício. E como eu disse, eu acredito sim, que você pode gostar muito de alguém. Muito, 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 muito. Quem está apaixonado? Brincadeira, não precisa levantar a mão. Já entregar os irmãos. Ó, estou de olho nele, é o David. Gente, mas brincadeiras à parte. Falando muito sério agora, eu acredito sim. Você pode estar muito, mas gostando muito de alguém. Sabe? Pô, apaixonado talvez, gostando muito daquela pessoa. Mas até que você precise dar a vida por ela, é bem possível que você ainda não descobriu se a ama. Ou talvez não tenha descoberto nem o que é amor. Até que, como eu disse, você precise renunciar à tua própria vontade para poder ajudá-la, para poder sustentá-la, para poder perdoá-la, para poder conviver. É possível que você ainda não saiba o que é amor. Eu vou provar isso para vocês falando do nosso relacionamento com Deus. Quem aqui já entregou a sua vida para Jesus? Levanta a mão. Pô, legal, todo mundo aqui entregou a sua vida para Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa, você começou a amar a Deus antes ou depois de fazer uma aliança com Cristo? Foi depois, não foi? Entende como no relacionamento é depois que você faz uma aliança que talvez você vai descobrir o que é amor de verdade? É depois que você vai para uma relação tão íntima que a Bíblia vai dizer que vocês se tornaram um. E aí talvez você vai entender o que é amor até lá. Então essa fase, ela vem depois do casamento, ela não vem antes. Antes provavelmente que você tenha paixão, antes provavelmente que você tenha entusiasmo, empolgação, antes que você tenha provavelmente êxtase sentimental de ter conhecido alguém que você se identifique, que você acha muito bacana, pô, muito legal, vai em frente, a gente não está demonizando e nem proibindo isso, nós só queremos que você entenda que ainda não é a fase do amor, o amor vem depois, é a quinta fase, e aí depois vem a fase dos filhos. Então depois do casamento vem o amor, e por causa do nosso amor, nós devemos reproduzir, nós devemos dar frutos do nosso amor, e aí vem os filhos. Os filhos não devem vir num relacionamento por causa do vazio existente neles. Sabe aquela coisa, pô, nosso relacionamento não está muito legal, vamos fazer um filho aqui para ver se a nossa família se completa. Isso não funciona assim. Filho não vem para tapar buraco de casamento. Filho vem para cumprir o desejo de Deus, que é uma família formada. Amém? E depois vem uma fase que talvez, falando aqui você vai entender ela como muito simples, mas provavelmente ela é a mais importante. Qual fase? A fase da repetição. Diga comigo, repetição. Repita comigo, repetição. Gente, por que repetição é uma fase importante? Que vem depois de tudo, vem depois do amor, depois do casamento, depois dos filhos. Mas o que é essa ideia de repetição? A sexta fase aí, ou sétima, que eu estou perdendo as contas aqui. Mas é a última fase da evolução de um relacionamento. Eu sei, como eu disse, talvez pareça meio distante de alguns aqui, porque são muito jovens, né? Não chegaram nem perto da primeira fase, nem meia fase, né? 0,5, nada.
Eu sei que parece distante, mas guarde isso, porque um dia vai ser necessário para você. Amém? Não importa que estágio da vida ou de relacionamento você esteja. Então algumas pessoas, elas param na evolução quando chegam nos filhos. Amaram, né, noivaram, namoraram, casaram, amaram, tiveram filhos, e aí param de se conhecer. O processo de repetição, ele para. Eu paro de querer entender quem é a pessoa, eu paro de querer conhecer a respeito dela, saber quais são os novos desejos, saber no que ela está se tornando, aprender sobre ela e também sobre relacionamento. Eu paro de repetir, eu paro de deixar novo de novo aquilo que eu tinha. E aí o pior acontece. Infelizmente, a taxa de divórcio entre pessoas com mais de 45 anos tem aumentado. Sabe por quê? Porque depois que os filhos se casam e vão embora, elas olham um para a cara do outro e não sabem o que fazer. Porque basearam toda a sua vida na criação dos filhos. Talvez você seja um jovem aqui e viu isso acontecer dentro da sua casa com os seus pais. Porque talvez você cresceu, você não foi embora de casa ainda, mas você alcançou uma certa independência quanto à questão da sua saúde, já está começando a alcançar alguma dependência financeira porque você começou a trabalhar, teve seu primeiro emprego e de repente você viu seus pais olharem um para o outro e ficarem perdidos, não se conhecem mais, porque não viveram um para o outro, viveram para você. E Deus está nos chamando para não cometer esse erro, para quando a gente entrar num relacionamento, a gente exercer a repetição. Repetição em que sentido? Repetir o sentido de aprender de novo, de saber o que a pessoa quer, de saber como ela está naquele momento. Algumas pessoas, quando elas param na evolução, elas acham a evolução, param no processo de ter filhos na evolução, elas acham que acabou. E aí muitas vezes não aprendem, a ponto de saber que o outro se tornou uma outra pessoa depois de tantos anos. E que eu preciso agora lidar com aquela pessoa com o mesmo amor, que eu preciso lidar com aquela pessoa com a mesma atenção. Então eu já dei atenção para ela no passado, esse é o processo da repetição, eu vou repetir, vou dar atenção para ela de novo. Sabe aquela coisa do te amo? Talvez as mulheres vão entender melhor isso. Quem aqui, adoro essas perguntas, quem aqui já não viu uma mulher virar ela sabe que o marido ama ela, mas ela fala assim, você me ama. Quantas pessoas já não viram isso? Mas por quê? Por que isso acontece? Por que ela quer saber se você ama ela, Marquinhos? Porque o processo da repetição envolve a afirmação daquilo que você é, daquilo que você faz. Então, poxa, eu dei flores o mês passado, dá esse mês de novo. Poxa, eu ajudei a pessoa que eu amo, eu dei uma palavra de afirmação para o homem da minha vida, eu falei que ele é a base da nossa casa, fala amanhã de novo, porque o processo de repetição envolve renovar aquilo que você já tem. E isso não pode acabar, senão o casamento acaba também, acaba quando os filhos vão embora, ou acaba quando eles nascem, ou no meio de qualquer processo, que parece que aquilo ali é o fim em si. Muitas pessoas param de se empenhar, param de se tornar quem Deus quer que elas se tornem dentro de um relacionamento. Gente, tudo bem até aqui? Vocês estão vivos? Aleluia. Vamos lá que eu estou só começando. Brincadeira. Eu sei que alguns aqui estão namorando. Glória a Deus pela vida de vocês. Chegarei lá, aleluia, Deus. Privilegiado essa classe. Eu sei que alguns aqui estão namorando. Talvez noivos, né? Muitos estão em busca da costela perdida. Essa é só para quem leu Gênesis. Vai ler a Bíblia, pô. Vocês não entendem minha piada aqui. Mas por que falar sobre namoro? Gente, porque muitos não sabem escolher bem quando o assunto é love. Essa é do pastor Tiago. Muitos não sabem escolher quando o assunto é esse, gente. As pessoas escolhem mal e depois pensam, ó céus, ó azar, que dedo podre que eu tenho. Quantas pessoas já não pensaram assim? Tombaram de um relacionamento atrás do outro, nada dá certo, é uma bagunça só, é só ferida, é só descaso, é só desprezo. Aí você fala, poxa pastor, eu acho que eu tenho o dedo podre. Não, na verdade, você não tem o dedo podre. Não é que você tem um dedo podre, mas é que você não aprendeu a escolher corretamente. E é isso que nós queremos te ensinar. Nós não estamos aqui para dizer o que você tem que fazer, nós estamos aqui para capacitar o teu conhecimento, para que você tome melhores decisões baseadas nele. E o nosso conhecimento vem de Deus. A sabedoria vem de Deus, inclusive para os relacionamentos. Então, quando nós estudamos a história do povo de Israel, por exemplo, alguns aqui estudaram comigo no curso Origem. Tem alguém do curso Origem aí? Meu Deus! Pode perguntar tudo para eles, tá? Tudo que vocês não sabem de Bíblia, Everton, Rodrigo, Maiara está por aí também. Camila está lá, pode perguntar também. Kátia, cadê a Kátia? Levanta a mão, Kátia.
Oh, aleluia. Melhor aluna, Kátia. Kátia, também, menina é uma bênção, tá? Tá solteira, galera fica... Brincadeira. Brincadeira. Mas, gente, vamos lá. Quando nós estudamos a história do povo de Israel, como eu falei aí no curso Origem, a gente realmente estuda. E nós vimos como Israel se transformou num povo desobediente a Deus. E não foi por falta de Deus ou das bênçãos de Deus. Deus havia feito coisas grandiosas para Israel. Gente, Deus abriu o Mar Vermelho. Deus fez cair o maná dos céus, que é o pão que caiu dos céus quando eles começaram a ter medo da fome. Depois vieram as cordonizes, porque eles enjoaram do pão, queriam carne. Deus providenciou milagrosamente isso também. Aí as roupas deles não se desgastavam. Teve a água que saiu da rocha, as guerras que mesmo estando em desvantagem eles ganharam. É tanta coisa, tanto milagre, gente. O que não faltava para Israel era a presença e milagre de Deus. Amém? Só que mesmo assim eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a cometer um adultério espiritual. Eles começaram a terem ídolos, né? Faziam o que bem entendiam. Deixaram de seguir os princípios que Deus já havia dado para eles. E aí o profeta Oséias, olha o que o profeta Oséias diz. Oséias capítulo 4, versículo 6. Presta atenção nesse texto. O meu povo foi destruído porque lhe falta... Vamos de novo. O meu povo foi destruído porque lhe falta... Gente, a ausência de conhecimento tem como resultado de destruição, e isso vale para relacionamento. O teu relacionamento não foi destruído e não acabou porque a outra pessoa era ruim e você era boa, é porque você não tinha conhecimento e provavelmente ela também não. O meu ou os meus relacionamentos fracassados provavelmente são resultado disso aqui. Falta de conhecimento a respeito de quem idealizou o relacionamento, que é Deus. Uma vez, o resto do versículo finalzinho ali, vai dizer uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Então rejeitar o conhecimento de Deus vai me levar à destruição, inclusive quando eu estou falando de relacionamento. É por isso que nós precisamos ter clareza, porque a falta de clareza abre espaço para a insensatez, ou seja, o desconhecimento. Por isso que o título da mensagem hoje é 4 mitos para o namoro. Faz assim, 4. Vamos dizer isso comigo, 4 mitos. Quem não dizer não vai namorar, hein? Tem que ser bonito agora. Está rogando praga, pastor? Não, é brincadeira. Vamos lá, 4 mitos do namoro. Vamos quebrar os mitos aí. Vamos acabar com os paradigmas. A gente só vai falar de 4, mas vai ser suficiente para você entender algumas coisas. Vamos abordar aí os 4 mitos que nós ouvimos a respeito de namoro e ver o que Deus diz a respeito de tudo isso. Primeiro mito, namoro é bíblico. Pastor, você está dizendo que namoro ser bíblico é um mito? É. Porque a verdade é que nós não encontramos objetivamente coisas que falem a respeito do namoro na Bíblia. Você encontra, não estou dizendo que a Bíblia não diz nada sobre namoro, o que eu estou dizendo é que essa forma, como nós conhecemos de namoro hoje, é uma coisa contemporânea, de alguns séculos para cá. Então, biblicamente, a gente não tem um texto objetivo que determine regras para o namoro. Você não tem isso. Você tem para o casamento. Você tem para algumas outras coisas em níveis de relacionamento da vida, mas não para o namoro. Então, namoro não é bíblico, pastor? Vixe, todo mundo que está namorando é antibíblico, então. Calma, que a gente vai chegar lá, não é bem isso. Mas, gente, a verdade é que o fato de nós não termos versículos, não termos textos objetivos que falem de namoro ali de maneira categórica, que a gente leia e consiga, né, entender ali rapidinho, falando objetivamente de namoro, isso agrava os nossos problemas de não saber como começar um relacionamento. Porque nós devemos consultar a palavra de Deus a respeito de tudo. Amém? Tudo, absolutamente tudo. Inclusive, é a maneira como a gente começa um relacionamento. Tem informações na Bíblia. Mas talvez você esteja num relacionamento e você fez uma escolha errada. Talvez você está tentando fazer dar certo com as informações que você tem. E aí batendo cabeça e tentando avançar e não vai para frente. E aquela luta. Mas mesmo a Bíblia, que eu quero que você entenda é que mesmo a Bíblia, não sendo muito específica, não sendo objetiva a respeito do namoro, ela vai nos trazer princípios que vão nos dar clareza a respeito de como nós devemos vivenciar essa fase do relacionamento. Isso é muito importante para nós, por isso eu peço a sua atenção, muito da sua atenção a partir daqui. Nós vamos juntar então algumas peças aí e entender o contexto de como a Bíblia vai nos direcionar a respeito de namoro. Então, quebrando o primeiro mito, o namoro objetivamente ele não é bíblico, você não tem nada ali falando de maneira objetiva sobre ele. Mas vamos pensar aí, quando a gente pensa em namoro, cortejo, talvez você não identifique aí com essa palavra, mas eu vou te explicar o que é, ou corte, né? Foram coisas criadas, como eu disse, pelo homem, segundo aí os registros históricos,
De 200 anos para cá, é uma coisa meio nova, meio contemporânea. E algumas pessoas acham que o namoro é ruim, ou o cortejo é bom. O que é o cortejo? Vou explicar para vocês o que é o cortejo. É uma espécie de namoro que você não beija, não pega na mão, e quando você se encontra, o pai e a mãe estão junto. Assim, ó. Ó. Tira a mão daí. Já pensou? Que intimidade você consegue desenvolver? Você se mexe, o pai. Aí ele está com o controle da televisão, a televisão está lá e ele está assim, ó. Esse é o cortejo. Mas sabe o que se criou? A ideia de que não, namoro é do diabo e a corte é de Deus, né? O cortejo porque, não estou pegando na mão, não estou pondo a mão na coxa, né? Não estou avançando o sinal ali, então é de Deus. E a verdade é que só por conta da ausência das carícias ali mais quentes, a gente acha que está fazendo certinho. E na verdade, às vezes, nos falta o entendimento bíblico dessa fase do relacionamento. Algumas pessoas acham que namoro é ruim, como eu disse, o cortejo é bom, mas a verdade é que as duas são criação humana. Todo mundo aqui, não sei se você entendeu, espero que você tenha entendido, mas assim, quando nós pensamos em corte, as pessoas acabaram entendendo que era mais santo do que o outro, porque não tinha toque e tudo mais. Mas como eu disse, seja o cortejo, seja o namoro, não importa. O que importa é você colocar Deus no meio disso tudo. E isso acontece por meio da palavra dele. Se você não colocar Deus no meio disso tudo, não interessa se é corte, não interessa se é namoro, a chance de dar errado é muito grande. Mas o segundo mito aí é, namoro é errado. Gente, deixa eu dizer uma coisa assim, ó, alto e bom tom, namoro não é errado, diga amém. Diga assim comigo agora, se, no português da ideia de condição, namoro não é errado se você colocar Deus no meio dele, por meio da palavra. Mas é um mito, tem gente que criou essa ideia, não, namoro é errado, porque no final, pastor, não temos um versículo objetivo, não está na Bíblia. Namoro, diga comigo, namoro, diga comigo igreja, namoro não é errado. Amém. Eu vou namorar logo, tem que você entenda isso. Então você vai falar lá, o pastor está errando. Brincadeira. Não sei porque eu falo isso. Mas vamos lá. Gente, o problema é que a gente faz as coisas sem Deus e depois pedimos para Ele abençoar. A gente começa o namoro todo errado, né? O namoro não é errado, mas a forma de se relacionar talvez seja, porque não está seguindo a Bíblia. Aí a gente começa o namoro errado e pede para Deus abençoá-lo. Né? Aquela coisa, eu começo tudo errado, aí depois que eu já comecei errado, eu olho para Deus, Deus, o Senhor abençoou o meu erro? O Senhor podia abençoar tudo que eu estou fazendo de errado aqui? Gente, quando nós colocamos Deus no centro de algo, tudo muda, porque Ele está envolto ali. Eu não preciso ficar pedindo, Deus, eu quero que o Senhor faça parte do meu namoro. Não, eu estou seguindo a palavra dEle, então Ele já é parte disso. Amém? Então nós não precisamos ficar pedindo. Deus, Ele está ali. Ele está conosco, se nós colocamos a palavra dEle dentro desse momento do nosso relacionamento. Então namorar, ela é a segunda, vamos colocar assim, etapa de um processo seletivo. Guarde isso que eu estou falando para vocês. Quem aqui trabalha, tem um emprego? Levanta a mão, quem trabalha? Você trabalha numa escola, numa empresa? Quem para trabalhar passou por uma entrevista de emprego? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você vai fazer uma entrevista para uma empresa muito grande, você tem ali um cargo muito bom. Gente, você passa por uma entrevista só? Geralmente não. Às vezes passa por uma, duas, três, faz testes, faz um monte de processos ali. E aí, quando você vai fazer essas entrevistas, a pessoa que é escolhida geralmente para aquele cargo é aquela que atende às especificações que aquele cargo está pedindo. O problema é que muitas vezes nós entendemos que devemos fazer ou passar por uma entrevista para entrar num trabalho, mas quando se trata de colocar alguém na nossa vida, a gente deixa a pessoa entrar sem critério nenhum. Entende que a empresa ela já tem pré-definido o que ela quer. Se você chegar lá e você não atende os critérios, ela não vai te contratar. A pergunta é, você tem definido o que você quer com base na palavra de Deus? Porque se você não tem, o que chegar é lucro. E é por isso que tem tanta gente arrebentada. Gente, o namoro, a outra coisa que a gente precisa entender a respeito do namoro é que o namoro é eventual. Ou seja, namoro é um evento, namoro não é um compromisso eterno. Namoro não é casamento. Nós precisamos parar de tratar namoro como casamento. Tem gente que terminou um namoro já faz tempo e está quebrado, parece que a vida dele acabou. Gente, namoro não é eterno. Se tiver que acabar, é nessa fase, é aí que você tem que conhecer, é aí que você tem que analisar. Ela é a segunda fase da entrevista. E infelizmente, às vezes eu estou falando que ela é a segunda, mas qual é a primeira? A primeira é o elementar, é o básico.
É eu saber se eu me identifico com o mínimo daquela pessoa. Será que eu gosto do cheiro dela? Será que a gente pensa a mesma coisa? Tem gente aqui que escolheu para se relacionar, a pessoa só em ter filho, mas escolheu para se relacionar alguém que diz que nunca quer ter filho. Que chance tem isso de ir para frente? Gente que fala assim, olha, eu quero morar fora do país, eu quero viajar, ela vai lá e casa com uma pessoa, ou começa a namorar com uma pessoa extremamente bairrista, que ela diz, nunca vou sair da minha cidade. Entende que é a primeira fase. Às vezes você colocou a pessoa na segunda fase, né, da entrevista, vamos dizer ali, de um relacionamento, alguém que não deveria ter passado nem da primeira. Nesse exemplo, né, nesse paralelo, essa ilustração de empresa, gente, a verdade é que boas empresas com boas vagas, elas sabem o perfil que elas estão procurando. A pergunta é, você é alguém que sabe o perfil que você procura? Ou você está aceitando qualquer coisa porque acha que Deus está demorando? Está se sentindo encalhado ou encalhado quando na verdade é novo pra caramba? Nós precisamos entender que os princípios da palavra de Deus estão ali para que a gente utilize. Imagina alguém chegando numa empresa, todo desleixado, desarrumado, despenteado, no caso das mulheres sem maquiagem, ou todo rasgado, você contrataria? Você não contrata alguém que chegou de qualquer jeito para a entrevista da empresa, mas muitas vezes aceitamos alguém que chegou de qualquer jeito para a nossa vida. E muitas vezes por haver carência, sabe aquela empresa que não tem quem contratar, ela precisa pôr alguém, aí tem o fulano ali, ele está querendo trabalhar, põe ele lá, aí entra lá, rouba, faz caca ali, né, traz prejuízo para a empresa, mas é uma empresa, e quando é a sua vida? Porque a empresa quando falha, você pode ir lá e abrir outra, e a sua vida quando se perde é destruída, você não tem outra, é só ela mesmo. Então tenha critério para colocar alguém na sua vida, amém? 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A pergunta que eu preciso fazer para quem namora, para quem já está ou namorando, ou conversando, está conhecendo alguém, ou talvez esteja já até noivo, deixa eu te perguntar uma coisa, o teu relacionamento glorifica a Deus? Porque quer eu coma, quer eu beba, a Bíblia me manda fazer tudo para a glória dele. O que você faz quando você está sozinho, no carro, no cinema, no quarto, ou seja, lá onde você se encontra, o que você faz glorifica a Deus segundo a palavra dele. Aonde a pessoa, os lugares que a pessoa frequenta, a maneira como ela fala, a maneira como ela te trata, glorifica a Deus. É aí que nós começamos a obter a resposta a respeito do que nós devemos fazer com esse relacionamento. Uma outra coisa que nós precisamos entender, namoro, quando a gente pensa a respeito de namoro, nós precisamos lembrar que o namoro, ele não é um destino final. O namoro é um meio pelo qual eu vou utilizar como se fosse um veículo para chegar a um casamento. Então imagina que você precisa sair de um ponto e chegar no outro, e para isso você entra em um ônibus. Você já viu alguém morando dentro de um? Vou pegar um circular aqui para Santa Antonieta, mas gostei demais, vou morar aqui dentro. Imagina, vem cá, deixa eu pegar um cara amplo aqui, vem cá. Vamos aplaudir o Marquinhos, esse cara é fera, gente. O Marquinhos, imagina que o Marquinhos é meu ônibus. Fica parado aí, ônibus, vira para lá, que você vai andar para frente. É meu ônibus. E eu cheguei aqui, eu pego esse ônibus, ele vai me levar até determinado... Anda rápido, que eu tenho pouco tempo. Ele vai me levar até determinado ponto. Cheguei no ponto que eu preciso, eu desço e ele fica. Eu vou embora viver a minha vida. Gente, o namoro é isso, não é para eu morar aqui dentro. E por que eu estou falando... Obrigado, gente, aplaude de novo. O ônibus bonito. É o ônibus mais bonito que eu já andei. Mas, gente... O relacionamento, o namoro é isso. Aí tem gente que está faltando tanto propósito, está faltando tanta verdade bíblica no relacionamento, que você pergunta, quanto tempo vocês namoram? Ah, vai fazer 14 anos. Cadê? Tem 14 anos, né? Tem gente que antes dela nascer já namorava. E aí? Por que esse relacionamento não vai para frente? Provavelmente por ausência de princípio bíblico, por ausência de conhecimento. Pense que o namoro, como ele não é o destino final, qual é o destino final, gente? É o casamento. Claro que eu não estou querendo aqui determinar tempo para você, colocar regra na sua vida. A gente não determina aqui na nossa casa Oxygen tempo para ninguém, quanto tempo seu namoro deve durar, isso é você que decide. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se está te enrolando demais, principalmente você, menina, sai fora. Quando você vai falar com a pessoa sobre um futuro, já está aí há meses ou talvez anos de relacionamento, aí você chama a pessoa para conversar a respeito de uma fase mais séria, a pessoa fala, não, a gente fala disso mais para frente, acho que não é a hora, nós somos muito novos. Sabe a tradução disso? Você está sendo enrolado. Sabe a tradução disso? Essa pessoa não leva você a sério o suficiente para querer ir para a próxima fase, pula fora.
Namoro é o momento para você terminar. Identificou que não te respeita? Identificou que não quer nada sério com você? Sai fora. Sabe aquele jargão mais antigo que fala assim, ó, antes só... Vamos escrever na Bíblia isso, né? Antes só do que mal acompanhado. Amém, gente? Agora a galera entra no namoro, cria uma dependência emocional tão grande que fica cego, não consegue ver que aquilo não serve. E aí fica ali dependente, até que um dia essa pessoa vai lá e ó, bota, né? Faz um negócio, ela entra com o pé, você entra com a parte de trás, e ela te dá um pé. E aí você fica ali quebrado, arrebentado. Gente, namoro é um transporte para um relacionamento alvo que é o casamento. Amém? Não é para você ficar ali o resto da vida. Não é para você morar dentro do lugar que na verdade é só um transporte. Gente, o último mito ali que eu quero falar com você, namoro é um mito, tá? A frase que eu vou falar agora é um mito. Namoro não faz mal. Ah, não faz mal não. É só uns beijinhos, pastor. Não, não faz mal não, é para a gente curtir. É para a gente se conhecendo. Gente, o quarto e último mito, ele é o mais terrível, horrível de todos. O namoro, na verdade, ele pode ser devastador. Se ele for na hora errada, com a pessoa errada e principalmente ausente dos princípios de Deus. Eu estava pensando em quantas pessoas, talvez aqui hoje, quantas pessoas se colocaram, investiram tempo, investiram sua energia, investiram a sua energia vital em relacionamentos que quebraram. E quando quebraram, quebraram você. Te colocaram numa situação que talvez você nem acredite mais. Tem gente que quando fala de namoro, de casamento, faz até cara feia, faz piada. Nos casamentos eu vejo aí, tem gente, eu acho ridículo quando as pessoas fazem isso, porque chega lá no casamento e aí os amigos ficam fazendo aquela brincadeira com o noivo, ó, dá tempo de fugir ainda. Fala isso para mim no meu casamento, você vai ver o que eu vou te falar. Eu falo, foge você, endemoniado, eu quero casar. Tá maluco? Mas por que esse tipo de brincadeira? Porque nós estamos levando os relacionamentos de maneira errada, fazendo com que a gente demonize o relacionamento, a gente criou aversão. Deus está nos chamando para viver um relacionamento sólido, saudável, e que chegue a um objetivo e não que me destrua. Amém? Provérbios 14:12, há caminhos que ao homem parece certo, mas o final dele conduz à morte. Uma outra tradução vai dizer que o final dele conduz à destruição. Alguns dos relacionamentos que você entrou conduziram você a ficar destruído, destruiu o seu propósito. É gente que às vezes servia a Deus, é gente que acreditava, é gente que servia, é gente que atendia o chamado e que aí entrou num relacionamento todo zoado, todo arrebentado, achou que estava apaixonado, que ia casar, mas não foi capaz de ouvir um homem de Deus. Tem homem e tem mulher de Deus aqui dentro desse ministério de jovens para aconselhar vocês, só que eles não vão ditar regra na vida de vocês. Nós não vamos nos meter, mas se você pedir um conselho, nós vamos te dar. Se você ouvir o que está sendo pregado aqui, você vai viver um relacionamento maravilhoso. Você vai poder ser guardado. Agora a gente precisa sair do vitimismo. Ai, meu namorado acabou comigo, minha ex-namorada acabou comigo, como eu sou vítima. Não, se você tivesse entendido, ouvido a palavra de Deus desde o início, você já tinha saído fora antes dele ter chance de fazer isso. Só que Deus está nos chamando para agora nos blindar por meio da palavra dele. Há caminhos que parecem de vida, mas no final conduz à destruição. 1 Coríntios também 15:33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Dependendo de com quem você andar ou quem você colocar na sua vida, vai te corromper sim. Escolhe muito bem. Escolhe muito bem porque você não é incorruptível. 1 Coríntios 15:34. Ah, mas o que eu faço agora? A resposta é, como justo, recuperem o bom senso. Ou seja, pensem, recuperem o bom senso e parem de pecar. Gente, ao namorar alguém eu preciso pensar o seguinte, é isso mesmo que eu deveria estar fazendo? Isso está certo? Isso alinha com o que Deus quer para mim? Com o propósito? Isso é recuperar o bom senso. Eu não sei qual a tua situação aqui hoje, mas Provérbios capítulo 4:23 vai dizer um pouquinho do que a gente deve fazer para não chegar nessa fase, e para não chegar de novo, se no caso você já passou por isso. Provérbios 4:23 diz o seguinte, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu gosto de uma tradução que vai dizer, nele estão todas as fontes ou as saídas da vida. E a palavra coração aqui é mente, é consciência. Ele está falando, se guarda. Não seja uma pessoa de fáceis paixões.
Não seja uma pessoa que ignora aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado aqui, para viver a aventura de um lindo romance, e vai dizer, mas pastor, ele é tão bonito, ele tem um emprego bom, Deus vai me ajudar a transformar ele. Vai lá, Espírito Santo. Está achando que você vai transformar ele? Vai lá. Depois você volta aqui para a gente juntar seus cacos e conversar. Deus não chamou você para transformar ninguém, a obra de transformação é de Deus. Deus chamou você para ser transformado com alguém enquanto segue a palavra dele. Não namore uma pessoa que não ame a presença de Deus. O relacionamento que Deus criou desde os primórdios, Adão e Eva, foi criado no Éden. Éden é o lugar onde tudo era provido e a presença de Deus se manifestava. Então pergunte-se no teu namoro e na ambiência do teu namoro, com o que você faz, com o que você fala, com a maneira como você convive dentro dele, se a presença de Deus é possível ela estar ali. Deixa eu facilitar para você. Se você tivesse as suas conversas com os teus, deixa eu tirar do plural, né? Em nome de Jesus. É porque infelizmente tem gente que faz isso, né, gente? Tem gente que vai pluralizando. Namora um, namora o outro, nós estamos aí em agosto, a pessoa já está no terceiro relacionamento e acha que está tudo bem. Vai deixando um pedaço aqui, um pedaço ali, daqui a pouco ela não existe mais. Quando as pessoas vêm falar conosco, falam, pastor, eu nem sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que eu quero da minha vida. Por quê? Porque eu deixei um pedaço em cada um. Eu me deixei ser levado. Mas quando a gente pensa no namoro segundo a palavra de Deus, a verdade é que nós precisamos nos perguntar se a palavra ou se a presença de Deus, ambas as coisas estão totalmente vinculadas, mas se elas estão no nosso relacionamento. Se pergunte, se a tua conversa no WhatsApp com essas pessoas fosse exposta, você ainda conseguiria testemunhar de Jesus para as pessoas que vêem nessa conversa? Ou as fotos que estão nessa conversa? Se aquilo que você faz quando está sozinho com as pessoas fosse exposto, você ainda poderia testemunhar a respeito de Jesus? Por que eu estou te fazendo essa reflexão? Não é para te acusar, gente, eu também já pequei tanto nessa área. O que eu estou querendo que você entenda é que não é tão difícil assim saber se a presença de Deus está no meu relacionamento ou não. Mas pastor, o senhor está pregando, eu identifiquei que não está, e agora? Agora resolve isso. Agora começa a atrair a presença de Deus para dentro do teu relacionamento. Para de pular de galho em galho. Não é trocar de pessoa que vai fazer com que você seja mais feliz. Você vai ficar empolgado de novo, com uma nova paixão, cheio de vigor, e daqui a pouco está chorando de novo, desacreditando de novo. Deus, mas o Senhor não tinha mandado para mim. Quem falou? A coerência com a palavra dele é que determina isso. Feche teus olhos.